Pai do céu, muito obrigado por esse dia, socorro-nos pelos nossos pecados, socorro aqueles Então, o versículo que a gente vai decorar para a semana que vem é o João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Deus amou tanto o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Muito bem. A nossa história de hoje vai falar sobre 3 pessoas: Silas, Sérgio e Samantha. Tá bom? Nós vamos conhecer um pouquinho da vida deles neste momento. Olha só. Silas era um homem já como o papai ou o vovô de vocês. E Silas, quando criança, igual vocês, era uma criança muito desobediente. Ele fazia um monte de coisas erradas. Desobedecia a mamãe, desobedecia o papai, vivia aprontando. Ele Paulo e Silas. Na escola, ele sempre brigava com um amiguinho e desobedecia a professora. Quando ele cresceu, que ficou adolescente, ficou mais desobediente ainda. Ele fazia tudo errado. Todo momento, ele aprontava alguma coisa que desagradava o papai, a mamãe e o coração de Deus. Silas estava sempre cometendo pecados, mas ele não pedia perdão para o Senhor pelo que ele estava fazendo de errado. E ele foi crescendo e se tornou um homem. Como era um homem desobediente a Deus, fazia muitas coisas erradas. Não cuidava da família da maneira correta, não educava os filhos, e ele bebia, ele fumava, ele falava palavras feias, ele fazia um monte de coisas erradas. Ele vivia num mundo de pecados. As pessoas falavam de Jesus para ele, mas ele não queria saber. E o Silas foi vivendo. Aí, um dia alguém falou para ele assim: você conhece Jesus? Ele falou: e eu lá quero saber desse tal Jesus? Sai para lá, não quero saber de Jesus. E Silas se tornou um homem velho, sempre muito amargurado, triste, cometendo erros, sofrendo, e não aceitou Jesus no seu coração. Um dia, Silas morreu, sem conhecer Jesus. Aí, nós temos a vida do Sérgio. O Sérgio, quando criança, também era uma criança desobediente. Fazia um monte de coisas erradas, desobedecia o papai, a mamãe, a professora, brigava. E ele não queria saber de nada, não queria se corrigir. Cresceu, se tornou um adolescente, fez um monte de coisas feias que desagradou o papai, a mamãe e Jesus Cristo. Ele foi preso. Ele era um adolescente muito rebelde, roubava as coisas dos outros. E na prisão, ele sofreu muito, ele sentia falta da mamãe dele, ele sentia falta do papai dele. E ele passou por tanta tristeza naquele lugar, que ele falava assim: um dia eu vou sair daqui, e eu vou mudar, eu vou ser diferente. Mas eu não sei como ser diferente. E quando ele saiu, ele ainda fez algumas coisas erradas, que desagradava a Deus, desagradava o papai e a mamãe, e ele foi crescendo. Era um adolescente quase jovem, quando ele ouviu falar do sangue de Cristo. Alguém disse para ele: Sérgio, você sabia que Jesus morreu pelo seu pecado? Ele disse: verdade, sim,
Jesus entregou a vida dele na cruz do Calvário porque ele te ama muito. Ele disse, como ele me ama se ele nem me conhece? Ele te ama porque ele é o nosso Salvador. Aí ele falou assim, então, eu quero este sangue de Jesus. Eu aceito este sangue. Eu reconheço que Jesus me ama. Então, nesse dia, Sérgio entregou a sua vida para Jesus Cristo. E aí ele começou a caminhar com Jesus. Assim como a plantinha verde vai crescendo, Sérgio também começou a crescer. Ele estudava a Bíblia, ele começou a ir para a igreja, ir na escola bíblica dominical, aprender a palavra de Deus e colocar em prática. Um dia ele se tornou um evangelista. Ele se casou, teve filhos, cuidava bem da família e ele falava de Jesus para outras pessoas. Ele falava, sabe, eu cometi muitos erros na minha vida, mas um dia eu reconheci que Jesus era o meu Salvador e eu aceitei Jesus e eu quero sempre caminhar com ele. E então, Sérgio ficou um idoso e ele morreu. E quando ele morreu tendo seu coração limpinho, vivendo com Jesus. Certo? Então, e agora nós vamos conhecer a vida da Samanta. Olha só, a Samanta era uma menina que ela nasceu na igreja como vocês. Pequenininha, ela fazia um monte de coisas que desagradava o papai do céu. O papai e a mamãe também ela desobedecia. Às vezes, ela até fazia coisas erradas na escola e brigava com as amiguinhas. Mas ela, apesar de ir na igreja, ainda não tinha feito a sua decisão. Ela não entendia o amor de Cristo por ela. Então, ela vivia fazendo algumas coisas que a mãe dela sempre chamava a atenção. Um dia, na aula da escola bíblica dominical, a professora falou do sangue de Jesus. E a professora explicou para Samanta que Jesus Cristo entregou a sua vida pelos pecados da humanidade. Que Ele nos ama muito. E sabe o nosso versículo de hoje, de João 3,16? A Samanta naquele dia entendeu que Deus amou tanto o mundo que Ele entregou o seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, Samanta levantou a sua mão e falou assim, eu aceito Jesus Cristo no meu coração. E ela começou a caminhar com Cristo. Então, ela não faltava na escola bíblica, ela colocava a Bíblia em prática, estava sempre pedindo alguém para ler a Bíblia para ela, e ela foi crescendo e trabalhando para Jesus. Ela começou a estudar bastante a Bíblia, foi crescendo, se tornou uma adolescente, ia para a igreja e fazia evangelismo. Trabalhava para Cristo. Ela falava assim, o mundo está perdido e eu preciso falar de Jesus. Eu preciso falar desse Jesus maravilhoso. Ela foi crescendo, se tornou uma mulher linda, maravilhosa, se casou, cuidava bem da sua família, ensinava seus filhos no caminho do Senhor e continuava trabalhando para Cristo, sempre ensinando as pessoas sobre o sangue de Jesus e do amor de Deus. Ela se tornou uma senhora, uma vovó, que também ensinava os seus netinhos a palavra de Deus. Ela sempre trabalhava para Cristo, ensinando e fazendo bem para as pessoas. Ela procurava fazer sempre algo que pudesse ajudar os outros, para que ela estivesse trabalhando para Cristo. Tudo que ela fazia era pensando no amor de Jesus. E ela teve uma vida longa, muito longa. Morreu bem velhinha, sempre trabalhando para Jesus Cristo, ensinando a palavra de Deus e caminhando com Cristo. A Samanta recebeu de Jesus
uma vida linda e maravilhosa. Teve o seu coração limpinho. E ela foi então morar com Cristo. Nós aprendemos com essas 3 pessoas. Olha só. Vamos olhar aqui as 3 cores. Sérgio, Silas, Sérgio e Samanta. Todos pecaram, certo? Todos pecaram. Só que Silas não aceitou Jesus. Ele viveu no pecado até morrer. Sérgio teve uma caminhada bem longa, né? Sem Jesus, vivendo no pecado. Mas ele aceitou Jesus no seu coração. E ele teve oportunidade, olha o verde aqui, de trabalhar para Jesus por um bom tempo. E depois ele foi viver com Cristo. A Samanta, ela conheceu Jesus bem pequenininha, igual vocês. Ela recebeu de Jesus, esse mesmo sangue derramado na cruz por Sérgio foi derramado por Samanta. E Samanta teve uma vida longa, olha só, trabalhando para Jesus. E quando chegou lá no final da sua vida, ela também foi morar com Jesus. Ficou com o mesmo Deus. Então nós aprendemos que quando nós aceitamos Jesus, dependendo do tempo de vida que nós temos muito tempo para trabalhar para Jesus. Trabalhar para Jesus é fazer o que nós aprendemos na nossa revista. Nós aprendemos na nossa revista que Jesus deu uma ordenança para Pedro. Vocês se lembram qual foi? De que ele cuidasse das pessoas. Foi isso que Samanta fez durante toda a sua vida. Foi o que nós aprendemos com essa revista. E isso é para nós também. Que nós devemos ter uma caminhada com Cristo, ensinando sobre o amor de Deus para outras pessoas. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pela nossa vida e porque nós temos a oportunidade de conhecer Jesus e de falar dele para outras pessoas. Vamos então fechar os olhos? Papai do céu, nós te agradecemos por esta lição e pela oportunidade de conhecer vidas tão preciosas transformadas por ti. Nós te agradecemos porque o Senhor transformou a nossa vida, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê uma vida longa e de oportunidades de trabalhar para o reino de Deus, falando do amor de Deus para outras pessoas. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Crianças de casa, então, boa semana. Deus abençoe a todos.